Seja bem-vindo a mais um vídeo e hoje vamos falar sobre crescimento. E o tema hoje é diferente, porque eu vou entrar no crescimento em tópicos como você nunca viu. E a frase que você leu, ela é extremamente verdadeira. Todo crescimento gera perda de pertencimento. E como que a gente chegou nesse resultado? Isso é algo que é estudado por muitos anos por várias pessoas. Qual é a métrica das pessoas de sucesso? O que fizeram elas chegar onde estão? E muitas vezes, nesse processo de crescimento, vão ter pontos, pessoas, ambientes que vão ficar para trás. E dentro desse processo a gente precisa ser maduro para decidir e lidar com essas coisas. Dentro desse processo, muitas vezes você vai se conectar com muitas pessoas que vão te ajudar a subir, mas vão ter muitas pessoas que já fazem parte da sua vida que vão se tornar âncoras dentro do processo de crescimento. Eu gosto de, inclusive, pontuar de âncoras emocionais. Até porque grande parte das decisões que nós tomamos no nosso dia a dia, durante toda a nossa vida, são decisões emocionais. E aquele que não administra a sua emoção de forma assertiva não consegue ter um crescimento exponencial. Então, eu gostaria que você refletisse hoje, das pessoas que estão ao seu redor, quantas te auxiliam a chegar no resultado que você quer e quantas são âncoras emocionais. E dentro desse processo, para a gente fazer essa divisão, a gente precisa entender. Essa pessoa, ela é uma pessoa essencial, é uma pessoa que pode me auxiliar na parte profissional, mas não me auxilia na parte financeira, uma pessoa que pode me auxiliar na parte espiritual, mas não me auxilia na parte de pessoas. Cada um que está ao seu redor pode agregar de alguma forma. Todos podem agregar de alguma forma na sua vida. Entretanto, nem todos são válidos estar com você no seu processo de crescimento. E quando você cresce, você vai ser aquela pessoa que vai falar que sumiu, que depois ficou rica, sumiu, não conversa mais com ninguém, porque você mudou de ambiente. E tem ambientes que não são correlacionados. Pessoas de sucesso geralmente não frequentam determinado tipo de ambiente. E pessoas de sucesso frequentam determinado tipo de ambiente. Então, essa separação faz com que você não crie antagonistas. Se, para ter sucesso, tem que participar de eventos, masterminds, investir, eu tenho que ir em ambientes de empreendedores. E quando eu vou, por exemplo, num baile funk, quando eu vou num ambiente superficial, numa balada, eu estou sendo desconexo com esse crescimento, eu sei que um não derruba o outro, mas um dá mais energia para o outro subir. Então, preciso ter essa correlação. Até onde eu devo fazer isso de forma assertiva? E a vida são de momentos. Quando você é mais novo, você está mais sujeito ao risco. O seu tempo, ele vale teoricamente menos, porque você está disposto a arriscar, ter menos pessoas que dependem de você no momento inicial. E quando você vai crescendo, o seu tempo vai ganhando mais valor. E a briga não fica mais por dinheiro, mas sim por qualidade de vida e tempo assertivo com a família, filhos, viagens. Então a gente entender em qual tempo eu estou instalado. Porque a métrica de abrir mão que eu tenho hoje é uma métrica de um jovem de 22 anos. A métrica de risco para você que tem 40 anos, filha, esposa, é completamente diferente. Então eu preciso fazer essa separação. Quais são os ambientes que me levam ao novo nível? Quais as pessoas que são âncoras emocionais? Aquelas pessoas que eu sou dependente emocional dessas pessoas. Eu tenho que entender essa lista e fazer uma separação para que eu consiga crescer e tirar toda essa trava que pega a nossa mentalidade, pega a nossa consciência, a nossa sabedoria, nosso lado espiritual. E tudo isso tem que ser alinhado para o seu crescimento exponencial. Mas calma que isso é só o começo. Eu vou te mostrar de forma profunda como você consegue ter um crescimento exponencial de forma assertiva. E hoje, já que falamos sobre crescimento, vou te falar o que não causa o crescimento, porque o melhor caminho para ter o foco é excluir as demais ideias. E foco é realmente sobre alinhamento de expectativa. Hoje vivemos na geração mais ansiosa que já teve nessa terra. E o interessante é que o problema e a raiz da ansiedade não é o fato em si, é a comparação exacerbada e uma falta de alinhamento de expectativa. O problema não é eu não alcançar o resultado. O problema é que eu não alcancei tão rápido comparado ao outro que eu estou enxergando. Por isso que as redes sociais trouxeram essa percepção de comparação que fez com que a gente se tornasse pessoas totalmente ansiosas. Tem pessoas de 25 anos achando que está atrasada. Tem pessoas de 40 anos achando que está atrasada, que é o fim da vida, que não tem mais o que fazer para crescer, para ter resultado. Por quê? Vivemos uma geração extremamente acelerada. Vivemos vendo o palco de pessoas no Instagram comparado com os nossos bastidores. Porque nas redes sociais nós postamos apenas aquilo que são belos aos olhos.
Poucas pessoas postam os desafios, os bastidores, todo esse processo, e isso é o que faz com que você tenha falta de alinhamento de expectativa. É igual quando você chega na sexta-feira, no sábado, pede aquele lanche, a previsão é de chegar em 40 minutos, uma hora, e chega em 20, você fica extremamente satisfeito. Mas se demorar 1 hora e 5, você já tá ali de forma negativa, de forma pejorativa com aquele mercado, de forma pejorativa com aquele estabelecimento, porque não foi de acordo com a expectativa. Então, o problema da ansiedade nunca foi o acontecimento e a falta de alinhamento de expectativa. Então, pare de achar que você vai ficar milionário em 6 meses, em um ano. É possível? É possível, mas não é realidade, é uma exceção. Você precisa entender que todo processo de crescimento vai gerar perda de pertencimento, abrir mão de pessoas, abrir mão de ambientes e vai demandar tempo. Tudo que tem valor demanda tempo. Todo o processo, todas as relações que você construiu demandou tempo. Pessoas da época da escola, amigos de longa data, família, relacionamento com esposa, com seu cônjuge, isso tudo deve ter tempo para se tornar algo sólido. Então não espere que você vai ter resultado do dia para a noite. Isso não é algo real. Isso é algo que acontece de forma esporádica. E a gente vê esses palcos e não compara com nossos bastidores. Você precisa entender onde eu me encontro, qual é a minha realidade. E você não precisa também estar na régua do outro. E essa é uma experiência baseada no que eu tenho como base. Se a sua base é diferente da minha, você vai começar de um outro cenário. A vida não é uma corrida, é uma maratona única, onde você corre e vence a si mesmo. Enquanto você achar que precisa ser melhor que o outro, o quanto você achar que o conceito de felicidade é o que te entregaram e não o que você realmente acredita, o que você construiu, você vai ficar nesse ciclo vicioso, girando e girando e girando, estando na famosa corrida dos ratos. E as corridas dos ratos, ela acontecem em todas as etapas. Tanto quando você não tem condição, quanto você tem condição, quando você é multimilionário, isso acontece de forma constante. Eu preciso entender até onde eu estou seguindo o que eu acredito e até onde eu estou sendo refém de um padrão que me entregaram. Eu preciso alinhar todos esses pontos para ter um resultado e um crescimento assertivo dentro do meu negócio, da minha vida pessoal, conjugal, espiritual, em todos os cenários. Invista em conhecimento, invista em sabedoria, que é a forma que eu invisto nesse conhecimento, que eu uso esse conhecimento, invista em espiritualidade, até porque a gente controla apenas aquilo que a gente vê e aquilo que a gente não vê, a gente precisa de um direcionamento além de nós mesmos. Então acredite em tudo que você tem para fazer e tenha foco. Foco é tirar o que não está alinhado com o que eu quero. E sempre tenha um alinhamento de expectativa. Só que você pode pensar, fiz todos esses passos, criei uma estrutura, me distanciei de pessoas, agora eu investi em conhecimento, estou me tornando uma pessoa mais sábia, estou conseguindo entregar esse conhecimento de forma assertiva para pessoas de diversos perfis, de perfil mais dominante, perfil mais analítico, pessoas que são de realmente momentos e fases diferentes de vida. Eu estou conseguindo entregar isso de forma sábia, conseguindo gerar resultado para essa pessoa. E agora, como eu passo esse conhecimento para frente? Como eu chego a um resultado efetivo? Porque hoje já estou na frente de 90% de muitas pessoas, mas ainda eu preciso alcançar um nível maior. Eu digo que eu já sou rico, eu só estou caminhando o processo que já está desenhado. Eu já sou rico há muito tempo, porque rico não é sobre o tanto de dinheiro que você tem na conta, é sobre o seu nível de mentalidade e capacitação, capacidade de multiplicar esse dinheiro, de multiplicar esse conhecimento. Então isso tudo é o que é adquirido. E você consegue agregar para as pessoas e também fazer com que as pessoas enxerguem o conhecimento que tem em você através do posicionamento. Se você não tiver um posicionamento estratégico, eu digo que a voz, o tom da voz, o que você fala, o ambiente, a vestimenta, tudo isso colabora com o seu posicionamento. Você precisa investir nisso todos os dias de forma assertiva. Não ache que a exceção é regra. Muitas vezes você pensa, aquela pessoa é multimilionária e nunca precisou vestir um terno. Aquela pessoa é multimilionária e nunca precisou estar em vários masterminds, ela fez sozinho no quarto. Isso é exceção. Existe um padrão e o mundo funciona assim. Para que você mude a regra do jogo, você precisa se tornar relevante no jogo. Peão não ganha jogo de tabuleiro. Peão não muda tabuleiro. Enquanto você não tem uma referência, um posicionamento, as pessoas não te veem como evidência, você não consegue mudar as regras do jogo. Então você precisa jogar o jogo enquanto você não tem esse posicionamento, não tem essa audiência para mudar ele. É preciso construir de forma assertiva. A autenticidade é essencial no posicionamento. Você não precisa ser igual a ninguém, mas existe um padrão de execução para que isso aconteça.
de vestimenta, de ambientes, de pessoas, de trajetória, de margem do produto, de fluxo de caixa, tudo isso já está desenhado. Você precisa apenas seguir. Eu digo que hoje é uma frase muito comum que as pessoas falam que nada se cria, tudo se copia e tudo se melhora dentro desse processo, dentro da sua realidade. Não se espelhe no que eu estou te falando baseado na minha realidade, porque tudo que eu te falo é baseado numa percepção própria. Você tem que construir a sua própria percepção sobre a realidade. Precisa crescer de forma assertiva dentro desse processo. Eu vou entender. Tá, ele falou que eu tenho que abrir mão de ambientes, mas e tenho que alcançar ambientes novos, mas eu estou num local onde eu não tenho essa oportunidade. E crie essa oportunidade. E lembre-se que nem toda oportunidade é para você. Aquilo que você vê como oportunidade, às vezes pode ser o que vai te jogar mais para trás na evolução como pessoa. Talvez você vai ganhar financeiro um pouquinho, mas vai acabar sendo um atraso da sua evolução. Invista sempre em conhecimento, principalmente no primeiro momento. Entre numa empresa que vai te entregar conhecimento, invista no próprio negócio, vai para masterminds, vai para uma biblioteca, vai para livros. As pessoas pegam todo um compilado de mais de 50 anos de estudos e colocam num livro de 300 páginas que você precisa ler e aplicar dentro da sua realidade. Então, invista em ambientes, em pessoas, e até mesmo através desse canal no YouTube, você consegue vislumbrar um processo de crescimento e mais conteúdo profundo. Invista nisso todos os dias. E algo que eu digo e deixo para você para encerrar esse vídeo. Chega de ser vítima, se torne protagonista. A sua desculpa não vai te alavancar, a sua desculpa não vai te avançar um novo degrau, uma nova etapa. Seja protagonista. Não tente achar o culpado pelo problema, e sim a solução, porque o problema já existe. Quando você acha o culpado, não muda em nada o impacto que ele está tendo na sua vida. E tem problemas que quanto mais tempo você demora para resolver, mais ele vai impactar. Problemas de traumas emocionais, problemas financeiros. Não deixe de lado. Resolva problemas, porque quem resolve problemas é quem tem a maior atenção, é quem ganha mais dinheiro, é quem tem maior resultado. O mundo está cheio de problemas para ser resolvido e está cheio de pessoas fugindo dele. Se você for no caminho contrário e se você enfrentasse os problemas que as pessoas tanto fogem, você teria com certeza a audiência das pessoas. Porque muitas pessoas estão vivendo o mesmo problema que você tem hoje. A única diferença é que elas acharam a solução e não compartilharam. Mas você vai achar a solução e compartilhar. Não existe derrota. Ou você ganha ou você aprende. Então bora para o próximo vídeo. Se inscreva, curte e tenho certeza que isso vai impactar positivamente na sua evolução como pessoa. Até a próxima!